Shalom, queridos. Agora é o capítulo 5 do segundo livro dos Reis. Pai, muito obrigado por mais um capítulo, por mais edificação, por mais do seu amor para conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos vendo aqui no capítulo 5, Naamã é curado de lepra. Outra história conhecida, eu vou deixar para vocês lerem, né? Muito conhecida e muito bonita, né? Vou fazer os comentários. E eu quero dizer para vocês também que nós deixamos o capítulo 4, o último parágrafo, que fala sobre a morte que havia na panela, que é retirada. Não se esqueçam que eu faço comentário, mas vocês leem o capítulo, estudam o capítulo. E o que Deus falar com vocês, vocês falam para mim, falar para o discipulador, falar para mim, dentro do capítulo, vocês estudam. Quando eu faço as perguntas do questionário que eu mando para vocês, é dentro do que vocês estudaram no capítulo e do que eu comentei. Vamos prosseguindo assim, que tudo vai ficar muito bom. Então, tem esse finalzinho do capítulo 4 que fala da morte que havia na panela. É simples de entender e Deus vai falar com você também sobre isso aqui. Ainda no finalzinho do capítulo 4, nós temos 20 pães que satisfazem 100 homens. São os milagres de Eliseu, que você vai ver que no capítulo 4 eu não comentei esses dois. Nem a morte na panela, nem também os 20 pães que satisfazem 100 homens. Mas vamos aqui para o capítulo 5. É Naamã, é curado da lepra. Outra história conhecida, não é? Muito bom vocês estarem lendo essas histórias que são muito edificantes. A Bíblia é toda edificante, ela é viva e eficaz. Ela é como martelo que esmiuça a pedra, ela é como fogo, diz o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 29. Então, ele está dizendo porque a palavra é viva e eficaz, a palavra não volta vazia, como diz o profeta Isaías. Então, é toda cheia de definições a palavra. Os profetas definem tudo sobre a palavra. Diz que é viva, diz que ela não volta vazia, diz que ela prospera. Então, vamos prosseguindo. E para completar, o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 14, diz que a palavra é Jesus. Então, não tem outro caminho. Vamos prosseguindo. Bem, aqui nós temos Naamã é curado da lepra. Naamã é comandante do exército da Síria, um grande homem, era um grande homem diante do Senhor e muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Nessa saída da tropa da Síria para Israel, eles trouxeram, no meio dos cativos, trouxeram uma menina para ficar servindo a esposa de Naamã. Ele era um famoso, um herói de guerra, e não podia deixar sua esposa sem ter servas. E trouxe essa menina de Israel, essa israelita, para ajudar. Se agradou da menina, né? Porque não faltava outras pessoas para ser servo da esposa dele, mas ele quis essa menina. Aí, vamos ver o que acontece aqui. Aí, vamos dizer que as tropas da Síria, a terra de Israel, levaram cativa a menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele curaria da lepra. Ele o curaria da lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel, o rei da Síria. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegue a você, sabe que lhe enviei Naamã, meu servo,
para que você cure da lepra. Então, o senhor de Naamã queria Naamã curado porque ele era um guerreiro, era alguém importante no seu exército. E aí não teve vergonha de procurar por Israel e pedir para mandar presentes para que o rei, para que Naamã fosse curado através do profeta de Israel. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou suas roupas em sinal de medo e disse: Por acaso eu sou Deus? Por acaso eu sou Deus, com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que ele envie a mim um homem que para curá-lo da lepra? Como vocês podem notar e ver que ele está procurando um pretexto contra mim. O rei de Israel ficou achando que esse povo era assim, para brigar por qualquer coisa, para ter guerra qualquer coisa. Então ficou pensando que o rei da Síria queria achar um motivo, mandar esse problema para ele, o rei de Israel, porque se ele não resolvesse, já ia ser um motivo que ele ia dar para dizer que não queria, que iam brigar, porque ele ia ter que dar conta, curar esse guerreiro dele, esse homem tão famoso lá na Síria. Então, ele já ficou pensando, se eu não der conta dessa tarefa, eles já vão querer fazer guerra contra nós. E o povo de Israel tinha medo da Síria. Eles eram terríveis. Então, ele ficou com medo, mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel estava rasgando as suas roupas, mandou dizer ao rei: Por que o senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta de Eliseu, e Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Veja que situação, viu? Ele vai pensando que está abafando, e agora, quando chega lá, o profeta nem na porta sai, manda seu servo avisar. Diga a ele, desse jeito, para quebrar o orgulho, né? Aí diga a ele que pode vir, que faça isso. Vá no rio e se molhe dê 7 mergulhos. Está resolvida a questão. Ah, quando ele viu isso, eu estou pensando que o homem vai me receber como toda o que eu mereço ser recebido, um homem valoroso, guerreiro do exército da Síria, como é que nem a porta sai para me atender e manda me banhar num rio como se meu país não tivesse rio? Esse rio daqui, que nem se compara com o rio do meu país, aí foi aquela confusão na cabeça de Naamã, né? O orgulho, né? Ele era famoso. Não foi em vão que o Senhor deixou essa lepra pegar nele para poder tratar a vida dele. Muitas vezes nós ficamos com alguns problemas que é para Deus cuidar da gente, que a gente não ia deixar Deus cuidar se fosse de outra maneira. Se ele estivesse aí perfeito, ele jamais ia chegar para ir se molhar no Rio Jordão, quando ele tinha rios famosos lá na sua terra. E nem queria vir para um profeta em Israel. Então, às vezes, na nossa vida acontecem essas mesmas coisas. Situações que Deus permite para poder a gente, para o nosso orgulho ser quebrado. Então, quando Deus permitir qualquer coisa de ruim na sua vida, se humilhe logo, porque só o que Ele quer é isso. Que você quebrante o coração. Coisa que você nunca esperava na sua vida acontecendo, Deus não quer nenhum mal para você. É só para o seu bem. Esse homem aqui pertencia não era israelita. E mesmo assim Deus queria fazer o bem para ele. Ele era uma pessoa boa, apesar de não ser israelita, mas é uma pessoa que era fiel ao seu Senhor, trabalhava com toda vontade de servir mesmo, e chegava a ser famoso nas guerras. Então, nem era israelita, mas Deus queria cuidar dele, mudar a história dele. A mesma coisa é de você, é comigo e com você. Nós somos filhos de Deus, mas mesmo se não fôssemos,
Quando acontecer alguma coisa nas nossas vidas, a gente procura saber de Deus. O Senhor quer trabalhar na nossa vida, na minha vida, né, Senhor? Tem que ser assim, a gente procurar e se submeter, não é ficar com orgulho. Qualquer doença, qualquer coisa que o Senhor colocar no nosso corpo, permitir que venha no nosso corpo, qualquer coisa de ruim, você sabe muito bem que Deus não quer nada de ruim na sua vida. Se aconteceu é porque Ele está trabalhando, querendo fazer alguma conversinha de pé de ouvido com você. E você se submeta. Eu também, todos nós devemos nos submeter. Porque Deus só tem pensamentos bons em relação a nós. O profeta fala sobre isso. Os pensamentos do Senhor para nós são maravilhosos. Então, até quando acontece o mal, Ele já tem uma intenção de cuidar de você, fazer algo de bom, maravilhoso na sua vida espiritual. Nada para murmurar, tudo para adorar o Senhor. Qualquer coisa para adorar o Senhor, porque nada que Ele permite é para o nosso mal. Até aquela doença terrível que você está, não é para o seu mal, é para mudar a sua vida espiritual, para lhe fazer chegar mais perto de Deus. Aquele marido que nunca chegou, que nunca você esperando em nada chegar, é para mudar, é para fazer você ficar mais perto dele, confiar nele. É, esse alimento que não tem nessa casa, faltando tudo, é para você chegar mais a Deus. Nada na vida de quem ama a Deus é desperdiçado. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque no momento que Deus permite alguma coisa desagradável, você já está sabendo que o amor dele é incondicional. Ele não encontrou outra maneira para você se aproximar dele. Então, permitiu essa situação para você se aproximar dele. Você, eu, nós. Então, tivemos essa lição aqui, né? O Naamã, orgulhoso, e aí teve que dar 7 mergulhados na água. Ele diz assim, e só, no versículo 12 desse capítulo 5, ele diz: Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Ele nem foi, viu? Ele ainda ficou irritado e foi embora. Agora, aí, então, os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: Meu pai, chamavam até de pai, o homem era famoso. Meu pai, se o profeta tivesse falado para fazer alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Por que essa confusão se for uma coisa fácil? Os servos ali falando com ele. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. E depois na 7ª vez, estava limpinho, todo prontinho, saudável. Maravilha, não é? Esse é o capítulo 5 do segundo livro dos Reis, falando de Naamã. Então ele fica curadinho, bonitinho. Mas o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa. Quando o meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu tiver que me curvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom com o Senhor, que o Senhor Deus perdoe esse teu servo por isso. É o finalzinho aqui do capítulo. A gente vai entender, vai ter que ler mais um pouquinho. Então, porém, ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Agora ele já está curado, aqui a partir do versículo 15. Depois voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva e veio, pôs-se diante dele e disse: Eis aqui estou, reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser o de Israel. Ele já está curado, já deu 7 mergulhos, agora ele volta para dar agradecimento ao profeta, né? E aí ele disse: E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Porém, ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada.
Isso é o profeta que disse que não aceitava nada. E aí Naamã insistiu com ele para que ele aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então eu peço que me permita, que seja permitido a este teu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor, Deus, perdoe o seu servo em uma coisa: quando o meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimon, ele agora está arrependido de não adorar Deus verdadeiro, reconheceu que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, e agora ele está dizendo que é levado na terra, né, de Israel, para quando ele fosse fazer os holocaustos, fazer naquela terra, ele sacrifício naquele lugar especial com a terra de Israel. E pedindo perdão, porque quando o rei lá da Síria obrigasse ele a entrar no templo de Rimon para adorar, e que ele era forçado a fazer isso, que o Senhor Deus perdoasse a ele por causa disso. Quer dizer, ele já não iria se ajoelhar diante dos deuses lá da Síria, a não ser forçado pelo rei, mas ele já estava entendendo que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Aí, pronto, está na mão, curado, abençoado, entendendo que só Deus, Deus verdadeiro, é o Deus de Israel, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o nosso Deus. Deus daquele período de Naamã e Deus hoje para nós, que mandou o seu único filho para nos salvar, continua sendo o mesmo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí, agora, nesse mesmo capítulo 5, nós vemos Geazi é atacado de lepra. Por que Geazi é atacado de lepra? Naamã não aceitou, Eliseu não aceitou nada de Naamã. Não queria que ele desse nada. Ele segue, né? Quando Naamã tinha se afastado, certa distância, Geazi, que era o servo de Eliseu, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor foi generoso demais para com este sírio, Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Vejam só, Geazi viu que o profeta, que todo profeta tinha um moço, né? Tinha sempre um moço. As profetisas também têm moço. Eu mesma tenho pessoas que estão me ajudando, que estão para pegar minha capa, né? Estão junto comigo, porque a minha capa na maneira de falar, quer dizer, para quando eu sair dessa terra, elas estarem com a mesma unção, com as mesmas atitudes, meu caráter, tudo assim direitinho. Estão pegando aí. Então, Geazi é um moço, moço desse profeta. Como eu já disse, todo profeta tem um moço, seu auxiliar, que vai ser o sucessor, se deixar que Deus faça isso na vida dele. Mas esse aqui foi mal, viu? Porque aí ele vê que o profeta não aceita nada do homem, do Naamã. Quando o profeta não aceitava, é porque não era permitido por Deus. Porque todo profeta, toda pessoa que ia a um profeta para receber alguma bênção de Deus através dele, sempre levava ofertas. Mas tinha momentos que Deus não queria que recebesse. Nesse caso de Naamã, Deus não quis que eles recebessem. Mas o Geazi, com o olho grande, achou de receber e pegou foi lepra. Tá vendo você? Quando Deus diz não pegue, não pegue. Deus sabe quando você deve receber algo da mão de alguém e quando não deve. O Geazi brincou de Deus, né? Aí ele chega e inventa, né? Que o Senhor mandou que ele ficasse com as coisas que ele ia dar para o profeta. E aí só se deu mal. É o finzinho do capítulo 5 do segundo livro do segundo livro dos reis. Bem no finzinho aqui você vê a situação de Geazi, porque foi receber aquilo que o profeta disse que não era para receber. O profeta tem toda a direção de Deus. Se é profeta de Deus e ouve Deus, sabe quando deve ou não deve receber. Por que que o moço vai fazer isso? Está ali para aprender com o profeta, para depois ser um sucessor. Pelo menos é o que se espera.
Em vez de aprender, ele tinha que prestar atenção, ele não quis. Se Eliseu não quis, é porque não é para. Deus não deu ordem para ele querer, então pronto, está descartado, não vou querer nada desse Naamã. Mas não, foi querer, aí pegou a leprinha também. Aí e Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve, porque pegou o que não devia pegar. A parte que Deus disse que não era para pegar, não pega. O profeta tem todo o sustento da parte de Deus. As pessoas têm a obrigação de fazer isso. E quando Deus dispensa, é porque Deus sabe que não deve. E quando ele dispensa aquilo que alguém ia ter que entregar para ele, não vai faltar nada do profeta, porque quem na verdade supre, cuida do profeta é Deus. Agora, é a obrigação das pessoas fazerem isso, porque Deus determinou ser assim. Não ir ao profeta sem oferecer algo para ele. Mas isso não vai impedir do profeta ser sustentado quando Deus disser não receba. Ele cuida, ele sustenta, porque ele nunca deixou nenhum profeta passar fome. Aliás, ele diz: nenhum justo mendigar o pão. E um profeta é justificado na época de agora, da segunda aliança, pelo sangue de Jesus. E na época de Eliseu, é a mesma coisa. Jesus, o Pai, Filho e Espírito Santo, não tinha ainda falado sobre Jesus, mas Deus, Jesus é o Deus encarnado. Então, já era também baseado em Deus. Então, sempre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A diferença é que na segunda aliança, Deus se encarnou, se fez carne e habitou entre nós. E hoje ele está desde do Pai intercedendo por nós. É o Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Bem, esse foi o capítulo 5 do segundo livro dos Reis. Estudem, repassem a leitura e estejam vendo tudo o que eu comentei, porque no questionário tem sempre essas perguntas. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.